Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e está no ar mais um Agora Elétrica. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a crise energética no Brasil. Sim, falaremos um pouco sobre a crise energética no nosso país, que não é apenas no nosso, isso está se refletindo no mundo inteiro. Porém, como somos brasileiros, falaremos especificamente sobre a crise energética no Brasil, certo? Como eletricista e técnico em eletroeletrônica, trabalhando na área e tendo esse canal Agora Elétrica, me digam o que vocês acharam do símbolozinho do canal desenhado aqui no quadro branco. Deixe seu joinha aí embaixo. Inclusive, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todas, para não perder nenhum desses nossos bate-papos e postagens de vídeos aqui. Muito bem, meus amigos, hoje falaremos sobre esse problema. Eu gostaria de começar dizendo: de quem é a culpa? De quem é a culpa da crise energética no país? Primeiro, não existe um culpado. Existe uma sequência de culpados, se é que vocês me entendem. Não tem como eu dizer que o problema está na administração atual. Também não tem como eu dizer que está na administração anterior ou anterior a ela. Está em todas as administrações do Sistema Elétrico Nacional, certo? E não só no Sistema Elétrico Nacional, no Sistema Hídrico também. Muito bem. Porém, vamos nos atentar à parte energética do país, na parte elétrica. Muito bem. Bem, como nós sabemos, no Brasil, nós mantemos a nossa matriz energética prioritariamente com a energia hidroelétrica. Ou seja, aquela energia que vem a partir das águas que caem de uma barragem e move as pás de uma turbina que, por consequência, move o rotor de um gerador, produzindo assim os seus milhares de quilowatts-hora, certo? Ou kilowatt. Muito bem. Por que o Brasil adotou esse padrão de usinas? Simples. Porque o padrão de usinas hidroelétricas é um padrão muito ecológico, já que possui pouco impacto ambiental depois que ela é construída. Enquanto ela está sendo construída, há muito impacto. Se alaga grandes áreas, né? Afeta totalmente a vida animal ali naquela região. Porém, depois de pronta, ela emite nada de CO2, por bem dizer, né? Gases de efeito estufa ou poluição, ela não emite. Então, ela é uma energia relativamente limpa e também relativamente muito barata. Porque a partir do momento que eu estoco essa água normalmente vem de meios como rios, e além dos rios, também de águas que caem naquela região onde a barragem foi construída. Muito bem, então é uma energia relativamente barata. Então, a energia elétrica no Brasil se adotou em cima disso. Muito porque, graças ao bom Deus, o nosso país ele é dotado de uma grande malha de rios. Muito bem. Então, a energia hídrica seria a mais viável e a mais barata para os consumidores. Além disso, o Brasil utiliza muita usina termoelétrica de carvão e gás. Também dispõe de energias renováveis, como energia solar e eólicas, né? Embora essas duas ainda estejam engatinhando. E não só no Brasil, está engatinhando em todo o mundo, certo? Tem países que estão mais à frente, tem países que estão mais atrás, mas de uma forma geral está engatinhando, né? Mas já faz parte da matriz energética nacional. E também formado por energia nuclear, que essa, na minha opinião, é a melhor e no nosso país é uma decepção. Por quê? Nós estamos tentando desenvolver usinas nucleares há muito tempo e só temos 2 reatores.
Angra 1 e Angra 2. E Angra 3 não sai do papel. Embora, sim, obras já foram concluídas lá, mas ainda não gerou nada de energia. E nem sabemos se vai gerar. Espero que gere um dia. Muito bem, então nós temos aí essa matriz energética do Brasil. Muito bem. Recentemente, saiu na grande mídia e também nas pequenas mídias, né, falando sobre a crise hídrica nacional e que isso vai afetar as contas de energia elétrica. E de fato afeta. Muito bem. E por que afeta? Porque como a nossa matriz energética é baseada principalmente na energia hidroelétrica, se falta água, falta então potência para tocar o quê? Para tocar os geradores dessas usinas. Sendo assim, eu tenho que recorrer a uma outra modalidade. Eu tenho que recorrer a usinas que não dependam de matriz hídrica. Então eu tenho que optar o quê? Prioritariamente por energias que estão disponíveis. E atualmente é energia de termoelétricas. Ou seja, energia por meio do calor. Né? Termo sugere o calor. Então energia térmica de carvão e gás. Muito bem. Algumas pessoas até diziam assim na grande mídia. Por que não se aproveitou um período melhor para diminuir a potência das hidrelétricas a fim de preservar o seu estoque de água e esperar que as chuvas caíssem naqueles mananciais, naquelas barragens, para aumentar o seu volume. E enquanto isso, as termoelétricas atuariam com o máximo da sua capacidade. E alguns dizem que se tivesse sido feito esse tipo de manobra lá atrás, hoje as hidrelétricas estariam em um patamar melhor. Porém, pessoal, não é simples assim não. O sistema elétrico como um todo trabalha com usinas de características próprias, certo? Existe aí no YouTube uma série francesa chamada Viagem na Eletricidade. E eu não estou ganhando nada para divulgar essa série, mas acho que todo eletricista conhece ou deveria conhecer. É uma sériezinha muito legalzinha. Uns desenhos mal feitos, pra chuchu, mas muito legalzinho de assistir, né? Coloca aí no YouTube, Viagem na Eletricidade, aula 10, certo? Eletricidade em movimento. Se eu estiver lembrando bem, esse é o nome do capítulo. Lá ele vai explicar um pouquinho de como funcionam as usinas, certo? E eu vou trazer aqui para vocês também. Nós sabemos, pessoal, que no decorrer de um determinado período durante o dia, é necessário fornecer uma potência mínima para os consumidores. Há momentos que nós temos picos de potência, mas há momentos que eu tenho o quê? Depressão dessa potência, certo? Então, há momentos que eu tenho ali uma potência mínima que eu tenho que fornecer para os consumidores a fim de manter o patamar estável, certo? Então, veja bem, para essas demandas, eu utilizo usinas projetadas para trabalharem como? Basicamente no máximo da sua produção. Por quê? Por que eu faço isso? E normalmente utiliza-se usinas cujo utiliza-se matérias-primas que custam mais barato ao país. No caso do Brasil, hidrelétricas. E por que eu tenho que usar hidrelétricas para essa potência de base, essa geração de energia de base? Né? Essa geração mínima de energia que eu tenho que manter constante. Por quê? Porque os consumidores sempre pedem no mínimo isso, antes de alcançar os picos. Essa energia de base tem que ser fornecida por aqueles meios que custam mais barato ao país. No caso do Brasil, hidrelétricas. E por que é mantido com hidrelétricas? Porque elas não sobem e não descem a sua potência com facilidade, pessoal. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. A variação da potência exigida pelos consumidores varia muito no decorrer do dia. Por exemplo, você pega aqui no Brasil, 2 horas da manhã, você tem uma potência mínima que
as geradoras de energia elétrica precisam fornecer. Só que você concorda comigo que às 7 horas da tarde você está tendo um pico muito maior do que às 2 horas da manhã? Pois é. Então, para compensar esses picos, né, eu preciso de usinas capazes de elevar a potência e baixar a potência com facilidade. Coisas que as hidroelétricas não conseguem fazer. Vocês estão entendendo, pessoal? Por quê? Porque para aumentar a potência em cima de um gerador, de uma hidrelétrica, sugere-se então que eu preciso deslocar um volume maior de água em cima o quê? Em cima das suas turbinas. Eu tenho que jogar mais água, mais pressão de água em cima das turbinas para conseguir fornecer uma potência maior. Isso é, supondo-se que a demanda aumentou em determinado horário. Só que como é que eu faço para jogar mais água em cima de uma turbina? De uma hidroelétrica? Simples. Eu tenho que pegar, movimentar comportas de sei lá quantas mil toneladas que estão sendo constantemente pressionadas por uma parede de água de sei lá quantas milhões de toneladas. Você está entendendo? Então eu tenho que abrir mais essas comportas para que mais água desça e consiga o quê? Tocar esses geradores. Você está entendendo, pessoal? Então, você já parou para pensar que se eu preciso elevar e baixar a potência constantemente, e isso tem que ser feito rápido, porque isso muda rapidamente. Ora, alguém liga uma máquina de alta potência, a hora desliga máquinas de baixa potência, e isso 24 horas por dia. Principalmente nos horários de pico, que cada vez se aumenta. Cada vez o consumo dos consumidores, o consumo de base aumenta, e os horários de pico cada vez se tornam maiores. Certo? Então a energia nesses horários de alta variação varia muito. Então eu não consigo fazer com que essas usinas hidrelétricas, umas já conseguem até aumentar e diminuir a potência com uma facilidade um pouco maior. Mas no geral não é possível fazer isso com hidrelétricas. Tá? Então, fazer com que uma comporta se abra a pedido dos consumidores para aumentar a potência dos seus geradores, isso não é possível fazer rápido. Porque você imagina, a comporta ela vai abrir devagar, vai fechar devagar, ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Então não dá, realmente não dá. Agora, as usinas termoelétricas, elas já conseguem subir e baixar a potência com maior facilidade, a fim de atender as demandas. Então eu mantenho a geração de base com hidrelétricas, ou com outras gerações de energia que consomem menos ao país, que custam menos ao país, mas para essas pequenas e grandes demandas, eu utilizo usinas preparadas para aumentar e baixar a potência com facilidade, que acompanha a demanda dos consumidores. Você está entendendo? E é mais fácil fazer isso com as termoelétricas. Por quê? Porque lá eu não preciso necessariamente abrir uma comporta gigantesca, certo? Para tocar. Mas lá é feito com o sistema de válvulas, que você consegue abrir e fechar com maior facilidade, certo? E além do mais, eu também tenho o controle da caldeira e também do condensador. Eu posso aumentar ou diminuir o rendimento ali. Então eu consigo ter um controle maior da variação e do acompanhamento dessas demandas. Muito bem. Agora imagina o cenário. Imagina o cenário onde eu coloco termoelétricas ou outras usinas, tá? Inclusive, há uma usina que é muito boa para atender tanto a geração de base quanto a geração dessas grandes e pequenas demandas, que é as usinas nucleares. As usinas nucleares conseguem fazer isso. Tanto conseguem fornecer muita potência, inclusive muitas, até mais do que hidrelétricas, a depender do seu número de reatores, né? Como também atender essas subidas e descidas de demanda. Porque elas têm um comportamento semelhante às termoelétricas. Na verdade, usinas nucleares são usinas térmicas, né? Que ao invés de se servir de carvão, gás, elas se servem o quê? De um reator por fissão nuclear. Muito bem. Então imagina a complexidade. Eu tiro hidrelétricas das gerações de base e coloco termoelétricas para suprir essa geração de base. Então eu elevo a potência das termoelétricas e diminuo a das hidrelétricas.
Aí eu te pergunto, quando tiver oscilações, picos de potência exigida pelos consumidores na rede, as termoelétricas, elas estão fazendo o quê? A geração de base. Vai caber o quê? As hidrelétricas fazer esse atendimento dos altos picos, né, dessas oscilações de máximo e mínimo. Você está entendendo? Mas elas não conseguem fazer isso. Então, por mais que você tente, ora eu vou estar extrapolando a potência, ora eu vou estar com potência a menos. Então, isso não funcionaria. Vocês estão entendendo, pessoal? Se tiverem dúvidas, escrevam aí embaixo nos comentários que eu, graças a Deus, estou conseguindo responder quase todos. Eu tenho aí um acerto de uns 95% de todas as perguntas respondidas aqui no canal. Muito bem. Então, pessoal, não dá para fazer isso. Não dá para eu simplesmente pegar, suprir, retirar as hidrelétricas do sistema para suprir a energia de base, a produção de base por termoelétricas, a fim de melhorar a parte hídrica das hidrelétricas. Realmente é uma coisa complicada. Agora, o que poderia ter sido feito? Nós sabemos que todo ano a demanda aumenta. Como a população aumenta, os gastos energéticos aumentam. E isso é uma regra. Todo ano aumenta. Sabendo-se que todo ano aumenta, eu preciso aumentar a produção gradativamente. Com o quê? Com novos meios de geração de energia. Seja energias renováveis ou seja energias tradicionais. Com criação. Matei um pernilongo. Não passa na frente da câmera não, bichinho. Né? Com novas produções de energia ou renováveis ou tradicionais. No Brasil não dá mais para construir hidrelétrica. A última que foi construída, que na verdade foi um fracasso, foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, que possui 17 geradores, na qual 16 atualmente estão parados, e apenas uma turbina está gerando energia e nem sequer está trabalhando com 100%. Por quê? Porque por questões ambientais, por brigas dentro do próprio governo, isso foi na época do governo da presidente Dilma. Nós lembramos bem que naquela época a usina estava sendo cotada para ser construída. Ela foi construída, porém sem barragem, dependendo único exclusivamente das águas do rio que a atende. Você está entendendo? Então, quando o rio está cheio, Belo Monte gera muita energia. Porém, em períodos de estiagem, Belo Monte não serve para nada. Vocês estão entendendo? Então, foi uma destinação inadequada dos recursos escassos. E isso foi um problema. Ou seja, não adianta culpar o governo atual pelos problemas hídricos, elétricos. Ele tem culpa? Tem! Ele podia ter aproveitado esse período de demanda baixa, por causa da pandemia, e investido mais no setor elétrico, com novas usinas e novos meios para fazer essa geração de base, principalmente. Porém, não fez. Até entendo que eles tiveram dificuldades, né? Gastaram pra caramba com essa pandemia aí, e com um monte de coisa que não devia também, né? Porém, todos os governos anteriores falharam. Todo mundo falhou. Inclusive nós, consumidores, que também não cobramos dos órgãos competentes, né? Para que aumentasse a sua geração de base. Agora, uma coisa que, na minha concepção, agora falando como eletricista, na minha concepção, o Brasil deveria ter investido há muito mais tempo em energias renováveis também, mas também, principalmente, em energia nuclear. Energia nuclear é uma energia muito confiável, muito limpa, e ela consegue produzir grandes demandas. Mas o nosso país, infelizmente, cria usinas, que cada usina é um reator. Aí não ajuda muito, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Você pega aí outras usinas ao redor do mundo, né, onde uma usina às vezes tem 3, 4, 5 reatores. Se eu não estiver enganado, Fukushima, no Japão, que teve aquele acidente, era uma usina, 9 reatores. Olha que beleza. Aí gera muita energia, mas aí o Brasil opta por fazer uma usina, cara pra caramba, um reator. Aí faz 2 usinas e a terceira nem entregue foi. Pô, então tem erro aí? Tem erro.
de todas as administrações que não botaram essas usinas para funcionar a plena potência. Vocês estão entendendo, pessoal? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Muito bem. No decorrer do tempo, traremos mais informações sobre a crise hídrica no setor energético nacional. E eu peço a vocês, continuem com a Agora Elétrica, se inscrevam, curta